esforços simples, né? Quanto à classificação e definições. Então, um sistema de forças quaisquer que satisfaça as equações universais da estática, atuando sobre um corpo rígido, provocará nele o aparecimento de esforços, que, no caso, se a gente analisar segundo o seu eixo e uma seção que lhe é perpendicular, poderão ser definidos como os esforços simples e classificados como esforço normal, tá? Que ele é dado pelo M, esforço cortante, que ele é dado como V, momento fletor, que é o MF, e o momento torsor. Tá? Então, para a gente estar determinando todos esses valores desses esforços e do momento, tá? Numa seção que a gente vai estar vendo para calcular a seção, tá? Então, a gente tem que o quê? Estudar todas as forças que, no caso, vão estar atuando, né, de um lado ou do outro lado da estrutura, tá? Por quê? Ou de um lado ou do outro, porque os valores vão ser sempre iguais. Então, se você fez de um lado, vamos supor pela esquerda, tá com dúvida se tá certo, calcula pela direita, tá? Se der o mesmo resultado, é porque, então, provavelmente vai estar certo a sua resposta, tá? Então, esforço normal, ele é o esforço que vai estar agindo no sentido paralelo ao eixo longitudinal da barra. Se a gente tem a barra aqui, ele vai estar sempre o quê? Paralelo ao a barra, tá? No sentido de comprimir ou tracionar a seção. Depois vou mostrar um desenho para vocês. Esforço cortante, que ele é dado por essa simbologia aqui, o V. Ele é o esforço que age no sentido de cortar ou cisalhar a seção. E ela vai estar ocorrendo perpendicularmente ao eixo que é longitudinal da barra. E o momento fletor, que é o MF, ele é o esforço que age no sentido de envergar ou estar flexionando o eixo longitudinal da viga. E já o momento torsor, ele é o esforço que vai estar agindo no sentido de estar torcendo ou então estar girando a seção em relação ao eixo longitudinal da viga. Tá? Então, aqui, ó, vamos continuar a leitura? Ó, para determinar os valores desses esforços numa seção, basta estudar as forças que atuam de um ou de outro lado dela, pois os valores são iguais, tá? Igual eu já mencionei com vocês. Apenas o quê? Os sentidos vão ser diferentes, né? Só que vai estar sendo o mesmo resultado. Por quê? Porque nos esforços simples, a gente tem convenção dos sinais, tá? Então, a gente tem que seguir uma regrinha quanto aos sinais. Já nas reações de apoio, não. A gente arbitrava o sentido que a gente queria, né? Arbitrava e colocava o sinal que a gente escolhia. Nos esforços simples, não. Tem regra. Então, aqui, ó, nas convenções, né? Quando o esforço for normal, vamos supor que aqui é a seção da barra, né? Se aquelas forças, né, elas estiverem chegando na seção, vão estar o quê? Comprimindo ela. E se comprime, é negativo. Se a gente tem nossa seção aqui no meio, e as forças, elas estão saindo dessa seção, então, a gente vai estar tracionando essa seção, e ela vai ser positiva. Então, comprime, negativo, traciona, positivo. O esforço cortante, tá? Vamos supor, nossa seção tá aqui. Então, quando a seção, ela tende a girar no sentido horário, vai ser positivo. E quando ela estiver no sentido anti-horário, ela vai ser negativo, tá? Então, ó, dependendo onde você segura a seção, nesse caso aqui, a gente sempre tem que estar... imagina você tá com uma régua, tá? E você tá... A sua régua é essa aqui, ó. É só essa parte aqui. E aqui você segura na ponta da régua. Onde você tá segurando na ponta da régua vai ser a sua seção, tá? Então, se essa força tá atuando para baixo... Se você segurar aqui, por exemplo, ela vai vir no sentido positivo, anti-horário, ó. Ela vai vir para o outro sentido,
tá? Depois eu vou filmar para vocês, eu mexendo com a régua para vocês entenderem o que eu tô falando, tá? Acho que por aqui não vai dar muito certo, não. Tá, mas é isso. Sempre quando a gente for fazer, sempre segurar na seção, tá? Reações de apoio, a gente segura, lembra, no ponto A ou no ponto B, né? Nos esforços simples, não, a gente segura na seção. E a seção, ela pode estar a qualquer lugar, tá? Ao longo da barra. E o momento fletor, tá? Quando o momento ele tracionar as fibras inferiores e comprimir as fibras superiores, ele vai ser positivo. Eu sempre falo, se aqui embaixo ele traciona e aqui ele comprime, se ele formou um sorriso, né? Quem sorri, porque tá o quê? Tá positivo, tá? Se tá triste, tá o quê? Tá negativo, tá? Então, o que significa esse tá triste negativo? Então, quando o momento ele comprimir as fibras inferiores e ele tracionar as fibras superiores, ele vai ser negativo. Bom? Até que vocês vão observar melhor quando a gente for estar calculando, tá? Mas esses são regras de sinais, tá? Então, não pode esquecer esses sinais. Depois vocês fazem um resumo para não esquecer. Então, o exercício. Então, calcular os esforços simples na seção, tá? Seção S, indicada nas estruturas a seguir. Esses exercícios, tá? Eles têm na apostila. Eu vou explicar o exercício A, como ele é feito, e depois vocês vão fazer os outros. Então, exercício 2, letra A. Então, aqui nós temos uma estrutura, ó, né? Mesma que a gente viu semana retrasada. Que nós temos a barra, nós temos esse apoio e esse apoio aqui. Esse apoio aqui, ele impede quantos movimentos? 1, o RA. Esse aqui impede quantos movimentos? 2, o RB e o HB. Tá? Por que RB, HB? Porque a reação no ponto B e a força horizontal no ponto B. E o RA, porque é a reação que está no ponto A. Então, aqui a gente tem uma força, tá? Uma carga aqui em cima, no meio da estrutura. E aqui a gente tem essa seção, a seção 1. Por que eu coloquei seção 1? Porque você pode ter seção 2, seção 3, seção 4, tá? Então, agora aqui a gente só vai calcular a seção 1. Essa seção, você pode calcular dela para a esquerda ou dela para a direita. Tanto faz. Tem que dar o mesmo resultado. Então, eu coloquei aqui, ó, o que a gente tem que fazer primeiro? Primeiro, organizar a viga, né? Colocar quais são os pontos, as reações. Depois, o que a gente tem que fazer? Calcular as reações de apoio, que vocês aprenderam. E agora, calcular os esforços simples, né? Nesse caso, o da seção 1 aqui, tá? É uma seção que a gente tem na estrutura. Tá? Por que, então, que a gente calcula, né, esses esforços, esses momentos? Porque lá para frente, vocês vão começar a dimensionar área de aço, área de concreto, vocês vão estudar hiperestática, tá? Então, aqui a gente começa a estudar o quê? A seção das vigas, para mais para frente vocês darem continuidade nesses cálculos, tá? Então, aqui a gente vai calcular essas seções. Então, aqui, né, primeiro organizar a viga, coloquei os pontos, né, ponto A, ponto B, ponto C, colocamos aqui, né, substituindo esses apoios pelas reações, ok? Então, o que a gente tem aqui, por exemplo, na horizontal, né, essa força 2P e essa força HB. Na vertical, quem temos? O RA, o P e o RB. E de seção, a gente tem essa seção 1 aqui. Então, segundo aqui, ó, calcular as reações de apoio. Então, vamos relembrar. Na horizontal, somatória das forças na horizontal igual a 0. Esse sinal aqui, você escolhe.
Você que vai escolher. Se você quiser colocar essa setinha apontada para cá, que para cá é positivo, pode. Se você quiser colocar que para cá é negativo, pode. Se você quiser colocar que para cá é negativo, pode. Tá? Não tem problema. Isso que você escolhe. Lembrando, nas reações de apoio, você escolhe o sentido que você quer arbitrar. Então, eu coloquei que para cá é positivo. Então, quem que eu tenho na horizontal aqui? 2P mais 2P menos HB. Por que menos HB? Porque ele está no sentido contrário do que eu arbitrei aqui. Quando você arbitra, você escolhe o jeito que você quer. Então, mais 2P menos HB igual a zero. Como o HB é nossa incógnita, né? E o 2P, ele tá positivo, passou por outro lado da igualdade, né? Ele fica negativo. Só que como esse HB aqui, ele também é negativo, né? Vai ficar negativo com negativo. Você multiplica por menos 1, vai ficar aqui, HB é igual a 2P. Ok? Todo mundo positivo. Na vertical, somatória das forças na vertical igual a zero. Arbitrei que tudo que está para cima é positivo. Ou você pode colocar que tudo que está para cima é negativo, não tem problema. Então, eu coloquei que mais RA menos P e mais RB é igual a zero, né? Só você olhar. Ah, o P não está no sentido que você colocou, então ele é negativo. Ah, o RA e o RB está no sentido que você colocou, então ele é positivo, ok? Quem é a nossa incógnita? RA e RB, tá? Esse P aqui pode ser um valor qualquer, pode ser 4, 5 toneladas força. A gente aqui agora está trabalhando com letras, tá? Então, RA mais RB igual a P. Aqui está o P negativo, passo ele para o outro lado, ele ficou positivo. Sempre lembrando, ó, que nas reações de apoio, é sempre em relação ao eixo X e Y. Já nos esforços simples, eles vão ser tudo em relação ao eixo da barra. Momento. Somatória do momento no ponto A igual a zero. Você pode colocar aqui sendo o ponto B também. Só que em vez de você calcular tudo para cá, você calcula tudo para cá. Então, o que eu arbitrei? Coloquei que tudo que é horário é positivo. Você pode colocar que tudo que é horário é negativo. Tanto faz. Então, quem que vai formar um L, né? Por que L? Porque o momento é força vezes a distância, né? Força vezes deslocamento. Então, nesse caso, como a gente escolheu o ponto A, quem passa em cima do ponto A, por exemplo, 2P e o RA, e o HB, ó, que ele tá em cima da barra aqui, em cima desse ponto, que só tem o quê? Uma força, a gente não tem distância, ele não forma um L. Diferente do que? Desse P, ó, né? Dessa carga aqui. Por quê? Porque eu tenho essa carga vezes essa distância aqui. Tá? Então, se eu tenho essa distância, eu tenho um momento. Então, nesse caso aqui, ó, P vezes essa distância. Essa distância vale L sobre 2. Esse L sobre 4 aqui é da seção, tá? Ele tá pegando da seção até o ponto A, L sobre 4. Esse P, ó, se você seguir ele até aqui embaixo, ó, ele é essa distância aqui, L sobre 2. Depois, quem que tá causando o momento? RB vezes essa distância até chegar no ponto A. Então, lembrando que L sobre 2 mais L sobre 2 vai dar aquela distância L lá que a gente já tá vindo estudando ela, tá bom? Então, ó, eu até coloquei nas cores, ó. Esse P vezes essa distância, que é L sobre 2, ó, P vezes L sobre 2, positivo ou negativo? Ó, o que eu coloquei? Que tudo que é horário é positivo. Se eu tô segurando aqui nessa ponta, ó,
Então, ele está vendo o quê? Que tudo que é para cá é horário. Se o que está de cima para baixo é horário, então, de baixo para cima, ele está fazendo o quê? Sentido anti-horário, ó. Deixa eu colocar aqui na caneta. Ó, ele sobe o RB e vira para cá. Então, anti-horário. E esse P, ele desce aqui e vira para cá, horário. Tá? Esse é horário e esse é anti-horário. Já mencionei, né? O RB, ele tá em cima, então você não tem uma distância, você só tem uma força, então não causa momento. Então, ó, menos RB vezes toda essa distância aqui, ó. Toda essa distância vale L, igual a zero. Tá? Aí, só resolver P vezes L sobre 2, PL sobre 2. RB vezes L, coloquei aqui L vezes RB. Tá? Como esse daqui tá tudo negativo, conservou, passou para outro, esse aqui passou para o outro lado, né? Mudou o sinal também, era positivo, passou para cá, ficou negativo. Multiplico menos 1, fica todo mundo positivo. Como o nosso RB aqui ele é incógnita, o L está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, ficou RB igual. Conserva isso daqui, né? PL sobre 2, dividido por esse L. Como aqui não tem nada, você pode colocar como 1, tá? Então, você faz barrigão, barriguinha, aí você faz PL vezes 1, fica PL. 2 vezes L, 2L. Tem o L em cima, L embaixo, corta, corta. Ficou, então, que RB é P sobre 2. Então, a gente achou o valor do HB, achamos o valor do RB e falta achar o valor do RA. Lembra aquela equaçãozinha que ficou lá para trás, RA mais RB igual a P? Só substituir agora o valor do RB, né? Que RB é P sobre 2. Então, RA mais P sobre 2 igual a P. RA igual, né? Porque RA é a nossa incógnita. Conserva o P, positivo, passou para o outro lado da igualdade, negativo. Tá? Você faz lá a regrinha do cálculo do P menos P sobre 2, você vai ter que o RA é igual a P sobre 2, tá? Esse valor de RA e RB não tem que serem iguais, tá? Às vezes eles vão dar diferente sim, tá? Então, não é regra dar igual. Coincidiu, tá nesse exercício, tá bom? Tem exercício passado, eu expliquei isso daqui, tá bom? Então, beleza. Reações de apoio, ok. Agora, os esforços simples. Então, igual eu mencionei, a gente vai pegar a seção e você vai escolher se você quer calcular para a esquerda ou para a direita. Aí você pensa, se eu calcular para a esquerda, né, só vou pegar o que? Essa parte para cá. Se eu pegar essa parte para a direita, eu vou ter essa força e essa força. Né? Fora que você vai ter que calcular para achar essa distância aqui. Bom? Então, você sempre pega o lado que tem menos forças possíveis. Você vai calcular menos. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente pega só para o lado da esquerda. A gente vai ter uma força a menos. Aqui a gente ia ter 3 e aqui a gente só vai ter 2. Tá? Então, vou pegar só esse lado aqui da seção, da barra, da estrutura, que é para o lado esquerdo. Tá? Que eu coloquei a colinha para a gente lembrar os valores das reações de apoio, que RA foi P sobre 2, RB foi P sobre 2 e HB foi igual a 2P. Bom? Então, só para a gente relembrar aqui, caso a gente precisar usar aqui. Então, na seção em S1, tá? Vou colocar aqui, traço em S1. Por que S1 vou por aqui? Porque se você tivesse S2, né, você tem que especificar aqui qual seção você pegou primeiro. Então, pela esquerda, tá, do S1. Lembrando, a gente sempre segura na seção. Tá?
Então, essa aqui é a força normal. É a força normal. A normal é sempre a paralela, tá? Ela é paralela à barra, certo? Paralela à barra. Se a minha barra está aqui na horizontal, qual que é a outra força que vai estar paralela a ela? Seria o quê? Outra força que também está na horizontal. No caso, esse caso aqui, o 2P, tá? Então, ó, elas estão o quê? Paralelas. Por que eu falo isso? Porque a nossa barra, um dia ela vai estar assim, tá? Então, se eu tiver esse 2P aqui, ela não está paralela à barra. Porém, se esse 2P tiver aqui, né? Aí sim, ela vai estar paralela a essa barra aqui, ó. Tá? Então, lembrando, a força normal é sempre paralela à barra. Esse aqui é esse V, ele é o esforço cortante. Tá? Cortante. Cortante, ele tem que estar o quê? Perpendicular à barra, né? Ele tem que estar cortando a barra, tá? Cortando a barra, ele tem que estar perpendicular. Tá? Então, se ele tiver aqui, essa força tiver aqui, vamos supor que esse 2P agora esteja aqui, agora ele é uma força cortante. Por quê? Porque ele está perpendicular à barra. Tá? Aqui é a minha barra e ele está perpendicular a ela. E isso aqui, o M, é o nosso momento. Tá? O nosso momento. E esse momento, lembra que eu falei para vocês? Se ele vai estar sorrindo ou se ele vai estar triste, né? Se ele vai para cima, positivo. Se ele vai para baixo, negativo. Tá bom? A cortante, essa ela é horário positivo ou anti-horário negativo. Força normal, se tá chegando na barra, negativo. Se tá saindo da barra, positivo. Tá? Em relação à seção, tá, gente? Daqui tudo em relação à seção. Tá? Esses dados aqui em relação à barra. Esse daqui, né, os sinais em relação sempre à seção. Sempre segure na seção. Então, esforço normal na seção pela esquerda, tá? Esse S aqui é a seção e esse E indicou que é a esquerda. Só que se você colocou aqui em cima pela esquerda, você não precisa pôr isso aqui não, tá? Isso aqui é só uma convenção, tá bom? Então, normal, igual. Se a gente segurar aqui nessa seção, né, normal, o que eu falei? Tem que estar a força paralela à barra. Quem que está paralela à barra aqui? O 2P. O 2P, ele tá chegando na seção ou ele tá saindo? Ele tá vindo para cá ou ele tá indo para cá? Para cá, né? Então, se ele tá chegando na seção, ele é negativo. Então, você vem e coloca o negativo. Quem que tá chegando na seção? 2P. Aí, você vem e coloca o 2P. Ok. Cortante. Né? Quem que a gente tem de cortante? Quem tá cortando a barra? O RA. Então, você vem e coloca o RA. E agora, o RA positivo ou negativo? Segura na seção. Se você segurar aqui na seção, né, esse RA ele vai estar fazendo o quê? Subindo e indo para cá, ó. Sentido horário. Ele subiu até a seção, né? Foi horário. Então, mais RA. O momento, né? O que ele vai estar fazendo com a barra? Se ele vai estar sorrindo com a barra ou se ele vai estar deixando a barra triste, né? Comprimindo ou tracionando a barra. Então, se você segurar a seção, você tem uma distância aqui, RA vezes L sobre 4, você tem uma distância, você tem um momento. Então, o momento é igual RA vezes L sobre 4. RA vezes L sobre 4, tá aqui. Positivo ou negativo? Segura nessa barra, nessa seção, e ergue esse RA, tá? Quando o RA ele vem subindo aqui, a barra ela faz isso, ó. Ela sorri. Se ela sorri,
LA é positivo, tá? Então, RA, quem que vale RA? P sobre 2. Depois você só vem e substitui. Vem e substitui e termina de calcular. RA é P sobre 2? P sobre 2. Vezes L sobre 4, né? P vezes L, PL. 2 vezes 4, 8. Então, assim que a gente acha o valor dos esforços simples. Tá? Isso aqui é treino, tá, gente? Vocês têm que ir treinando essa parte aqui. Tanto é que dos exercícios que vocês vão fazer agora, tá? Refaçam esse aqui que eu fiz agora. Pega, faz um caderno, vai olhando o slide e vai fazendo, tá? Para treinar, porque depois a gente vai, como eu falei, toda aula a gente vai acrescentar um pouquinho, tá? Então, essa é a parte simples da sessão para vocês entenderem como que calcula, tá? Ou pela esquerda, ou pela direita, se está paralela à barra, se está cortando a barra, se está tracionando ou comprimindo a barra, tá? Então, agora, esses valores aqui, tá? É sempre em relação à seção. Segura na seção, se a seção está aqui, segura na seção, bom? Vou tirar agora do modo de exibição. E vou parar a gravação.